Então é verdade que o Brasil virou uma das potências econômicas, os robôs já estão dominando o mercado e mais o BK vai comprar a Starbucks. Vamos entender tudo isso e muito mais sobre as principais notícias da semana nesse vídeo. Mas antes, clique no botão de like se você gosta desse tipo de vídeo e assiste ele até o final, então bora lá. Primeiramente vamos falar da Starbucks, ou melhor, da aquisição de sua franquia aqui no Brasil. Vale ressaltar que no ano passado, a rede que administrava Starbucks e outras marcas, a Salt Rock, pediu as contas. Ela declarou falência com a justificativa dos efeitos da pandemia, além de inúmeros resultados abaixo, que levaram a fechar de 50 unidades nos últimos meses. Para você ter uma ideia da crise aqui no Brasil, as dívidas dela chegaram a 2 bilhões. Mas claro, pela Starbucks ser uma marca que dá frutos no mundo todo, principalmente com seu programa de fidelidade, que funciona muito bem, dá muito lucro, funcionando basicamente como se fosse um grande banco. Nisso estamos falando de empresas que faturam 40 bilhões no globo todo. Assim, a Zamp apareceu como uma das interessadas. Ela é uma empresa que opera de redes de fast food, que detém outras marcas como a BK e a Popeyes. E segundo as notícias, a operação deve ser na faixa dos 120 milhões de reais, abarcando, além da operação com 140 franquias por todo o Brasil, podendo fazer a Zamp ampliar seu patrimônio e conseguir transformar a operação da Starbucks em algo que realmente dê resultado, dê lucro. Essa é uma parada que é bem complicada, porque aqui no Brasil temos uma cultura um pouco diferente de outros países. A gente normalmente opta pelo café mais básico, expresso, e menos pelo café mais caro, mais sofisticado, da marca americana. Mas claro, há sempre forma de se sobressair, e isso vai depender da gestão da Zamp no controle da Starbucks. Uma mudança importante numa empresa relevante de respeito ao Mercado Livre, que anunciou que adquiriu robôs inteligentes para operar num de seus galpões em São Paulo. A força-tarefa contratada e que foi anunciada foi de 300 robôs que parecem aqueles automatizados de aspirador de pó, cada um de 145 quilos, e trabalharão 8 horas por dia se revezando. A lógica é para dar uma certa eficiência e reduzir custos, como toda tecnologia que é implementada aos poucos. Para você ter uma ideia, a automação vai fazer com que encomendas sejam processadas até 20% mais rápido. Além disso, funcionários reduzirão em 70% a distância percorrida dentro do centro logístico e vai gerar um aumento na capacidade de 10 a 15% no galpão. Essa é uma iniciativa que partiu de um investimento de 23 bilhões do Mercado Livre, que vai injetar no Brasil ao longo desse ano. Espante, porque essa é uma tendência clara para os próximos anos. A tecnologia sempre aparece e aos poucos vai acabar transformando o nosso estilo de vida e também as empresas. Vai substituir, claro, alguns empregos, mas também vai acabar criando outros e facilitando muito a nossa vida. A Amazon já usa robôs similares em outros países. Agora me diz aí a sua opinião sobre as tecnologias e o seu uso cada vez mais frequente na sociedade. Você acha que isso é bom ou ruim? Você acha que isso é transformador? Ou de fato é só algo que vai acabar tirando empregos, vamos dizer assim. Enfim, agora vamos falar da economia. Começando com um tema que deu um debate colossal, que foi a questão do arroz da Conab de R$4, que teve um leilão vencido por um mercado lá no Amapá. Eu vi muita gente comentando, tretando na internet. Saiu até em jornal que o cara que arrematou um dos caras, né, já havia confessado propina, o que eu acho bem estranho e esquisito no mínimo. Só que eu não vim falar sobre essa questão específica, porque isso eu deixo para as autoridades. A questão é que esse caso todo é que o governo acabou comprando importado toneladas de arroz e grãos de países como a Tailândia, com a justificativa da tragédia no sul, que dificultaria, claro, a logística e também poderia significar a falta de arroz por todo o Brasil ou mesmo um aumento nos preços. Assim, o governo, usando essa lógica, acabou importando esses produtos que possuem uma qualidade ali bem mais parecida com o arroz que a gente geralmente consome. Só que o grande contraponto é que a safra de arroz, boa parte já foi colhida nesse ano, e esse dinheiro gasto na importação poderia ser gasto na compra dos produtos lá do sul e no eventual trabalho logístico que tudo isso poderia dar. Ou seja, para você entender na prática, o que o governo fez foi comprar um arroz e tabelar o preço e vender para alguns mercados. O problema é que isso pode impactar mesmo que indiretamente, principalmente os produtores que originalmente iriam vender. E eu entendo o ponto de tentar evitar um escalado no preço, mas uma medida de tabelamento sempre me deixa com frio na barriga, porque isso me lembra sempre a história do Plano Sarney, porque mesmo que eu não tenha vivido, eu sei o que rolou: prateleiras vazias, mercado negro e uma inflação posterior galopante. Não estou dizendo que isso vai acontecer nesse caso, mas os impactos econômicos eles afetam a todos, mesmo que direta ou indiretamente.
Por isso houve inúmeros debates e mesmo com isso o governo acabou ganhando liminar e acabou promovendo este leilão. Agora vamos dar uma ampliada sobre a economia. Falando do mundo todo, estamos vendo alguns cortes nos juros, principalmente ali na zona do euro, alguns países da Ásia, só que ainda não sabemos o que vai acontecer nos juros americanos e também no brasileiro. Tendência depois dos últimos dados, desemprego dos Estados Unidos, é que haja mais uma manutenção. No Brasil, a tendência é que seja um corte gradual e menor. E uma notícia que deixou muitas pessoas eufóricas foi o resultado do nosso produto interno bruto, que segundo o IBGE, voltou a crescer 0,8% no primeiro trimestre, o que fez com que o Brasil chegasse à 8ª posição do ranking de maiores economias do mundo, passando a Itália. O que, se você olhar apenas pela manchete, parece uma baita notícia. Entretanto, é importante a gente ressaltar que isso veio junto com o combo de algumas notícias negativas também, porque boa parte desse resultado vem do consumo interno do setor de serviços, e isso se deve basicamente à inflação mais baixa e os juros um pouco mais baixos em relação aos últimos meses. Segundo Rebeca Palles, a coordenadora de contas do IBGE, nesse trimestre tivemos um crescimento da economia totalmente baseado na demanda interna, ou seja, foi aquele consumo populacional de compras em comércios locais, em lojas, que acabou impulsionando esse PIB crescendo 0,8%. O que significa que outras áreas da nossa economia como um todo foram bem abaixo. O agro, por exemplo, foi um setor que não se destacou tanto nesse primeiro trimestre, um resultado que era esperado tanto pelo mercado, tanto pelo próprio Ministério da Economia. Então você pode atribuir esse resultado positivo ao governo, ou mesmo a reformas, ou a qualquer outra coisa que você quiser. Mas antes de tudo, é importante a gente entender que isso não é algo de outro mundo, não é uma métrica que nos faz pensar que o Brasil virou um país de primeiro mundo. Nosso país é enorme em população e logicamente isso pesa muito no produto interno bruto, que é essa métrica analisada. Só que para analisarmos questões mais relativas, questão de enriquecimento da população, questão de distribuição, haveriam outras métricas. Geralmente, por exemplo, para avaliar uma comparação mais precisa de riqueza populacional, se usa o PIB per capita e outras ainda mais. Ou seja, não é o PIB crescendo 0,8 que deveria te empolgar, mas sim um crescimento populacional como um todo, as medidas econômicas, medidas fiscais que tornassem nosso país mais estável, mais resiliente a crises globais e posteriormente conduzisse ele a um desenvolvimento saudável no longo prazo. Até porque não sei se você e eu estamos num país diferente, mas com certeza o nosso país não virou um país de primeiro mundo ou até melhor do que a Itália nos primeiros 3 meses desse ano. Estou dando apenas uma análise bem mais pé no chão da nossa economia. É importante entender isso para não achar o torcendo pelo mal do Brasil. Mas é isso, não adianta a gente ficar cego pelas circunstâncias e por isso eu te convido a se inscrever aí no meu canal para sempre refletirmos mais sobre economia, mais sobre investimentos, mais sobre finanças pessoais e tudo isso. Enfim, deixe seu like nesse vídeo se curtiu as notícias dessa semana. Não se esquece de comentar a sua opinião sobre cada uma dessas notícias. E claro, esse foi mais um vídeo. Até a próxima.